Spencer Johnson, MD, Como Sair do Labirinto. Record, editora. Nota da editora Record. Os 4 personagens retratados em Quem Mexeu no Meu Queijo foram criados por Spencer Johnson para representar partes simples e complexas de nós mesmos. O nome de cada um deles remete ao seu comportamento e à sua personalidade. Sniff, que em português significa festejar, recebeu rápido a mudança. Scurry, que pode ser traduzido como apressar-se, tratou logo de correr na frente. O nome Raw faz uma referência a uma atitude reticente, hesitante. Inicialmente, ele não sabe o que fazer, mas quando percebe que a mudança leva a algo melhor, rapidamente se adapta. Já o nome Ham faz uma alusão ao verbo enclausurar em inglês, uma vez que o personagem resiste à mudança por medo de que ela leve a uma coisa pior, e então fica confinado naquela situação. Em Como Sair do Labirinto, Ham conhece uma nova pessoinha chamada Hope. O nome dela expressa exatamente o que a estranha levou para o personagem, que ficou preso no labirinto. Esperança. Não consigo acreditar nisso, falou Alice. Não? Perguntou a rainha, em tom de pesar, né? Tente de novo, respire fundo e feche os olhos. Não consigo acreditar nisso, falou Alice. Não? Perguntou a rainha, em tom de pesar. Tente de novo, respire fundo e feche os olhos. Alice sorriu. Não adianta tentar, disse ela. Não se pode acreditar em coisas impossíveis. Com certeza, você não tem muita prática, comentou a rainha. Quando eu tinha a sua idade, praticava todos os dias, por meia hora. Quer saber mais? Às vezes, eu chegava a acreditar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Lewis Carroll. A imaginação é mais importante que o saber. O saber é limitado. A imaginação dá voltas ao mundo. Albert Einstein. A história por trás de Como Sair do Labirinto. A história de Quem Mexeu no Meu Queijo foi originalmente escrita pelo Dr. Spencer Johnson para ajudá-lo a encarar uma fase complicada de sua vida. Depois de anos compartilhando sua pequena fábula com inúmeras pessoas e vendo como a história colaborou para melhorar suas vidas, tanto no âmbito pessoal como no profissional, ele se transformou em um breve livro. 6 meses após sua publicação, a curta parábola de Spencer havia vendido mais de 1 milhão de exemplares em capa dura e, 5 anos depois, mais de 21 milhões. Em 2005, a Amazon divulgou que Quem Mexeu no Meu Queijo era seu livro mais vendido de todos os tempos. Ao longo de nós, o adorado clássico de Spencer Johnson estava presente em lares, empresas, escolas, igrejas, nas forças armadas e em times esportivos, e se espalhou pelo mundo em diversos idiomas. Seus leitores e fãs relatam que a sabedoria adquirida com a leitura do livro contribuiu para uma melhora em suas carreiras, em seus negócios, em sua saúde e em suas vidas conjugais. Agrada a todo tipo de público. Apesar disso, Spencer percebeu que algumas questões haviam ficado sem resposta. Muitas pessoas que leram a história original, escreveu ele em suas anotações para esta continuação, que queriam saber mais sobre por que e como. Porque algumas vezes nos adaptamos às mudanças e nos saímos bem e em outras não.
E como podemos nos adaptar mais rápido e mais facilmente a um mundo em constante transformação para sermos felizes e mais bem-sucedidos, independentemente de qual seja o significado de sucesso para cada um de nós? Spencer concluiu que as respostas a essas perguntas seriam mais fáceis de serem encontradas e explicitadas se a fábula do queijo pudesse dar um passo crucial adiante. Quem mexeu no meu queijo mostrou aos leitores um caminho para se adaptar às transformações em suas vidas pessoais e profissionais. Agora, Como Sair do Labirinto oferece as ferramentas que irão ajudar você a atravessar o caminho e não só se adaptar às transformações, como também mudar o seu destino. Prefácio por Emerson Johnson, Austin Johnson e Christian Johnson. É muito gratificante para nós saber que você está prestes a começar a ler Como Sair do Labirinto. Desde bem jovem, nosso pai sempre gostou de descobrir maneiras de ajudar as pessoas. Na adolescência, ele montou uma escolinha de natação para ensinar as crianças do bairro a nadar. Durante a faculdade, ele se especializou em cirurgia. Mas depois acabou descobrindo sua verdadeira paixão: escrever. Por meio da escrita, ele compreendeu que poderia ajudar um número maior de pessoas. Sentimos uma saudade imensa dele e temos muito orgulho do legado que ele deixou para nós. Temos muita satisfação para com este legado que ele deixou para o mundo. Ele próprio, inúmeras vezes, lançou mão das mensagens e dos ensinamentos contidos em sua fábula, tanto nos períodos bons da vida como nos ruins. Quando foi diagnosticado com câncer no pâncreas, foram essas lições que o ajudaram a encarar sua doença sob uma nova luz, dando-lhe forças para aceitar, com amor e agradecimento, as mudanças pelas quais estava passando. Ao final do livro, compartilhamos uma carta que ele escreveu na fase final da afecção e que, na nossa opinião, mostra quanto ele usava esses insights em sua própria vida. Esperamos que você goste deste livro e desejamos a você tudo de bom. Família Johnson, julho de 2018. Um seminário em Chicago. Em um dia frio de outono, um grupo de pessoas se reuniu para mais um seminário semanal sobre desenvolvimento empresarial. Seria o penúltimo encontro e todos tinham de ler uma breve história sobre os personagens Ham e Ho, que reagiram de formas bem diferentes a uma mudança. O título do livro era Quem Mexeu no Meu Queijo? Dennis, o mediador do seminário, começou o debate. Olá, pessoal! Eu gostaria de começar com uma pergunta. Quem, afinal de contas, mexeu no nosso queijo? E o que vamos fazer? A consideração foi uma gargalhada geral. Dennis tinha o dom de deixar as pessoas ao seu redor à vontade. Porém, todos que o conheciam sabiam que, quando se tratava de negócios, ele falava a sério. Eles começaram a debater sobre o livro. Uns disseram ter tirado grande proveito da história, tanto para a vida profissional como para a pessoal. Outros, porém, tinham dúvidas. Entendi tudo sobre se adaptar às mudanças, disse Alex, que trabalhava na área de tecnologia. Mas é mais fácil falar do que fazer. Como exatamente a gente faz isso? Mia, formada em medicina, concordou. Algumas mudanças parecem fáceis de aceitar. Outras, porém, dão a impressão de serem bem difíceis. E meu trabalho não apenas sofreu uma transformação, acrescentou Alex. É como se tivesse sumido do mapa. Comigo foi a mesma coisa, disse Brooke.
que era do mercado editorial. Às vezes, acho que não mais reconheço o ramo em que trabalho. Às vezes, não reconheço nem minha própria vida, afixou Alex. Os outros acharam graça. É verdade, afirmou ele. Foram tantas mudanças ao mesmo tempo. Eu me mexeria junto com o queijo, se pudesse, mas, na maioria das vezes, não faço a menor ideia de onde o queijo foi parar. Enquanto isso, um jovem sentado mais ao fundo, Tim, ergueu a mão e falou alguma coisa. Com um gesto, Dennis fez com que o grupo ficasse em silêncio. E assim que todos se acalmaram, pediu a Tim que repetisse em voz alta o que havia acabado de falar. Tim pigarreou e perguntou: "E o que dizer sobre Ham?" Alex se virou para o jovem. "O que tem ele?" "O que aconteceu com ele?" indagou Tim. A turma ficou séria, relembrando a história de Ham e Haw em busca da resposta. "É isso que eu quero saber", continuou Tim. "Porque, para ser bem honesto, Ham é o personagem dessa história com quem eu mais me identifico. Parece que Haw entendeu o que estava acontecendo e encontrou seu rumo. Mas Ham, por outro lado, ficou sozinho e contrariado em sua casa vazia. Acho que ele gostaria de fazer o mesmo que Haw, mas acabou ficando travado. Odeio dizer isso, mas é mais ou menos assim que eu me sinto. A princípio ninguém disse nada, mas logo depois Mia tomou a palavra. Entendo o que você está dizendo. Eu me sinto assim também. Quero ir para onde o queijo está, mas não sei nem por onde começar. Um a um, todos foram se dando conta de que as palavras do jovem se aplicavam em suas próprias vidas também. Na história, o personagem Haw partiu e encontrou o novo queijo. Ele aceitou a mudança e deu tudo certo para ele. Ham, por outro lado, continuou desorientado. Muitos no grupo se sentiam da mesma forma. Durante aquela semana, Dennis pensou bastante em Tim e na dúvida que ele havia levantado. Quando a turma se reuniu novamente, na semana seguinte, ele falou: "Pensei bastante no que conversamos na semana passada, tentando descobrir por que Haw mudou e Ham não. E no que poderia ter acontecido depois. Acho que essa história não parou por aí e gostaria de compartilhá-la com vocês." A sala estava em tamanho silêncio, que dava para ouvir uma mosca voando. Todos estavam ansiosos para saber o que havia acontecido com Ham. "Vocês provavelmente se lembram de quem mexeu no meu queijo?" começou Dennis. A história original de Quem Mexeu no Meu Queijo. Era uma vez uma terra muito distante. 4 pequenos personagens que corriam por um labirinto à procura do queijo, que os alimentaria e os faria felizes. 2 eram ratos, Sniff e Scurry, e outros eram pessoinhas, Ham e Haw. O labirinto era um emaranhado de corredores e compartimentos, alguns contendo queijos deliciosos, mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Um belo dia, todos encontraram seu queijo favorito no final de um corredor, na estação de queijo Q. Depois disso, eles continuaram voltando àquele lugar todos os dias para se deliciarem com o saboroso queijo. Não demorou muito para que Ham e Haw organizassem suas vidas em torno da estação de queijo Q. Eles não faziam ideia de onde o queijo vinha, nem de quando o colocava lá, nem de quem o colocava lá, melhor dizendo. E simplesmente supunham
que sempre estaria ali, até que um dia não estava mais. Quando se deram conta de que o queijo havia desaparecido, Sniff e Scurry, na mesma hora, partiram em busca de um novo queijo, mas Ham e Haw não. As duas pessoinhas ficaram onde estavam, paradas como estátuas. O queijo deles havia sumido. Como era possível? Ninguém tinha avisado nada. Não era justo. As coisas não deviam ser assim. Eles passaram dias se lamentando. Quando Haw percebeu que Sniff e Scurry haviam se embrenhado pelo labirinto, resolveu seguir o exemplo deles e procurar novo queijo também. Às vezes, as coisas mudam e nunca mais voltam a ser como antes, disse Haw. Essa parece ser uma dessas ocasiões. A vida segue em frente e nós deveríamos fazer o mesmo. E, dito isso, ele partiu. Passados alguns dias, Haw apareceu novamente na estação de queijo Q, com pequenos pedaços do novo queijo, e o ofereceu a Ham. Mas Ham achou que não ia gostar daquele novo queijo. Não era igual ao que estava acostumado a comer. Ele queria seu próprio queijo de volta. Embora relutante, Haw tomou seu rumo sozinho para procurar mais novo queijo. E aquela foi a última vez que Ham viu seu amigo Haw. A nova história. O que aconteceu depois? Durante dias, Ham ficou em casa, nos arredores da estação de queijo Q, andando para lá e para cá, revoltado, reclamando de tudo. A cada dia ele acordava com a esperança de que mais queijo fosse aparecer e simplesmente não conseguia acreditar quando isso não acontecia. Ele tinha certeza de que, se continuasse insistindo naquilo, tudo voltaria a ser como antes. Mas não foi o que aconteceu. E por que Haw não voltou? Ham imaginou dezenas de respostas enquanto andava de um lado para o outro. No início, ele disse a si mesmo: Haw vai voltar. Qualquer dia desses, ele vai estar aqui. E tudo vai voltar a ser como antes. Mas o tempo foi passando. E não havia sinal de Haw. Conforme sua raiva ia aumentando, Ham começou a pensar diferente. Ele se esqueceu de mim. Ele está se escondendo de mim. Ele está fazendo isso de propósito. Como o meu amigo pôde me trair desse jeito? Esse último pensamento deixou Ham enfurecido. E quanto mais insistia nessa ideia, mais sua raiva crescia. Ele estava zangado pelo fato de Haw tê-lo deixado sozinho, pelo queijo ter sumido e porque nada do que ele fazia parecia reparar ou melhorar a situação. Por fim, parou e gritou: Isso não é justo! Exausto daquele vai e vem, de tanta frustração, Ham atirou-se em sua poltrona favorita e pôs-se a matutar. E se Haw se perdeu? E se ele foi ferido? Ou coisa pior, Ham se esqueceu de sua raiva e concentrou seus pensamentos no amigo e nas coisas terríveis que poderiam ter acontecido com ele. Passado um tempinho, outro tipo de dúvida lhe ocorreu. Em vez de pôr em Haw, em vez de por que Haw não voltou, ele começou a se perguntar: por que não fui com ele? Se tivesse ido com Haw, concluiu ele, talvez tudo fosse diferente. Talvez Haw não tivesse se perdido. Talvez nada de ruim tivesse acontecido com ele. Talvez, neste instante, os dois estivessem juntos, comendo queijo. Por que não se mexeu como o queijo, exatamente como o amigo fez? Por que não foi com Haw? Essas dúvidas o corroíam da mesma forma como os camundongos fazem com um pedaço de queijo. Enquanto isso, sua fome só aumentava. Ham se levantou da poltrona e voltou a andar de um lado para o outro.
De repente, tropeçou em algo que estava no chão. Ele se abaixou para pegar e, só depois de soprar a poeira, reconheceu o que era: um velho cinzel. Ele se lembrou do dia em que segurou firme aquele cinzel enquanto Ró batia com o martelo até fazerem um grande buraco na parede da estação de queijo quei, na esperança de encontrar um novo queijo. As lembranças eram tão vívidas que ele quase podia ouvir o som do martelo e do cinzel ecoando pelas paredes. Pou, 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 tateou o chão até encontrar o martelo que eles haviam usado. E, assim como fez com o cinzel, soprou o pó que cobria a ferramenta. Até aquele instante, Ham não havia se dado conta de quanto tempo se passara desde que ele e Ró saíram juntos para procurar o queijo. Sentia saudades do amigo e estava começando a ficar preocupado. Durante todo esse tempo, ele ainda esperava que mais queijo aparecesse e que Ró voltasse. Mas não havia nem queijo, nem sinal de Ró. Ele precisava fazer alguma coisa. Já não dava mais para ficar em casa esperando. Tinha de entrar no labirinto para procurar queijo. Depois de vasculhar a casa e encontrar seu par de tênis de corrida, Ham os calçou, exatamente como ele e Ró costumavam fazer nas primeiras vezes que saíam à procura de queijo. Quando foi amarrar os cadastros, recapitulou tudo o que sabia sobre a situação em que se encontrava. Ele sabia que precisava encontrar mais queijo, caso contrário, morreria. Sabia que o labirinto era um lugar perigoso, repleto de cantos escuros e becos sem saída. Então precisava ser muito cuidadoso. Por fim, compreendeu que havia adiante o plano de encontrar mais queijo e sobreviver dependia apenas dele. Por fim compreendeu que levar adiante o plano de encontrar mais queijo e sobreviver dependia apenas dele, estava por conta própria. Escreveu tudo isso num pedaço de papel e o enfiou no bolso, para que não esquecesse. A verdade dos fatos. 1. Preciso encontrar mais queijo, caso contrário, morrerei. 2. O labirinto é um lugar perigoso, repleto de cantos escuros e becos sem saída. 3. Tudo depende de mim, só de mim. Estou por conta própria. Identificar a verdade dos fatos tranquilizou Ham. Pelo menos ele sabia em que pé estava a situação. Olhou para o cinzel e para o martelo. Talvez aquelas ferramentas pudessem ajudá-lo em sua jornada para explorar os recantos mais profundos do labirinto. Ele pegou as ferramentas e colocou-as numa sacola que pendurou no ombro. Armado com a verdade dos fatos, um pesado martelo e um cinzel, Ham se aventura pelo labirinto. Pelos dias que se seguiram, Ham perambulou pelos corredores, embrenhando-se cada vez mais no labirinto. Encontrava os corredores vazios, a não ser por uma ou outra pedrinha. Não havia nenhum sinal de queijo. Cada vez que encontrava um novo compartimento, ele enfiava a cabeça lá dentro à procura de queijo. Todos estavam vazios. Às vezes, ele se deparava com um canto escuro. Quando isso acontecia, Ham se virava depressa e corria na direção contrária. Estava decidido a não se perder. De vez em quando, acabava se deparando com um beco sem saída. Então, examinava bem o espaço e, ao ter certeza de que não havia nada além de uma parede de tijolos e escuridão, retomava rapidamente seu caminho. Volta e meia, Ham percebia que Ró havia passado por ali, porque o amigo tinha escrito mensagens na parede do corredor. Havia um queijo desenhado na parede.
e as mensagens estavam gravadas dentro da figura, mas nada daquilo fazia o menor sentido para Ham. Porém, de qualquer forma, estava faminto e cansado demais para parar e ler aquilo. Ainda não havia sinal algum de queijo. Enquanto explorava o labirinto, Ham ainda refletia sobre a dúvida que o corroía por dentro e que não dava um descanso para sua mente. Por que não foi com Ro? Para ser honesto, Ham sempre se considerara o mais esperto dos dois. Ro era uma pessoinha legal e uma boa companhia, estava sempre alegre e tinha um ótimo senso de humor. Contudo, estava mais para copiloto do que para piloto. Ham costumava pensar assim. Agora ele já não tinha mais tanta certeza disso. Por que eu não fui com Ro quando tive a chance? Murmurou para si mesmo. Seria por teimosia? Ou foi apenas tolice? Ou será que ele era uma pessoinha má? Ham pensava no assunto enquanto caminhava pelos corredores. Quem sabe não é um castigo por alguma coisa que eu fiz, disse ele em voz alta. E quanto mais denegria a própria imagem, mais sua energia ia diminuindo sem que ele percebesse. Ele não tinha nem mesmo consciência dos julgamentos que fazia sobre si, como um pequeno rato em um labirinto. De repente, teve um pensamento tão horrível que ficou paralisado. Talvez meu destino seja ficar correndo em círculos pelo labirinto para sempre. Ham sentiu bambear as pernas. Então se encostou na parede do corredor e foi escorregando até o chão. Bem à sua frente havia uma das mensagens de Ro. Velhas convicções não levam você a um novo queijo. Velhas convicções nunca levam você a um novo queijo. E acrescento: se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar conseguindo o que sempre conseguiu. Para conseguir algo diferente, é bom que você comece a fazer algo diferente, se possível, todos os dias. Nota extra. Ham apenas balançou a cabeça. Ah, Ro, murmurou ele. Onde você estava com a cabeça? Ou o queijo está lá? Ou não está? Isso não tem nada a ver com convicções. Pela primeira vez, ele considerou a hipótese de que Ro tivesse ficado fraco demais para seguir em frente e simplesmente desistiu. De repente, Ham se perguntou se era isso que estava acontecendo com ele naquele momento. E imediatamente sentiu-se só e com medo. Nada mais era como costumava ser. Antes, o labirinto onde Ham e Ro trabalhavam e tinham uma vida social. Os dois cresceram ali e construíram suas vidas naquele lugar. O labirinto era o mundo de Ham, mas o labirinto havia mudado. Agora parecia que tudo era diferente. Ro fora embora. Sniff e Scurry não estavam mais ali, e não havia queijo, e Ham perambulava pelos corredores, cada dia mais fraco. Ele não entendia por que aquilo estava acontecendo. O labirinto havia se tornado um lugar escuro e ameaçador. Ele se deitou no chão e caiu num sono perturbador. Ham se mexeu e sentiu o pé bater em alguma coisa que estava no chão. Melhor dizendo, algumas coisas. Sentou-se para ver melhor. Eram pedras arredondadas, do tamanho do seu punho. Ele pegou uma delas e sentiu a superfície lisa, vermelha, brilhosa. Definitivamente não era uma pedra e tinha um aroma bom, um cheiro bom. Na verdade, cheirava tão bem que Ham quis dar uma mordida naquilo. Rapidamente se assustou com o próprio pensamento. Onde ele estava com a cabeça, aquilo poderia ser qualquer coisa, menos queijo. Poderia ser perigoso. Ham olhou ao redor e quase deu um pulo. Havia outra pessoinha sentada bem perto dele, observando. Não era Ro,
nem nenhum de seus velhos amigos. Era alguém que Ham nunca tinha visto antes. Ele não sabia se sorria, se dizia olá ou se ficava com medo. A pessoinha pegou uma das bolotas vermelhas, que não era uma pedra, e esticou a mão na direção dele. Pegue, você parece faminto, disse ela. Mas eu não posso comer isso, falou Ham. Não é queijo. Não é o quê? Não é o quê? Queijo, repetiu ele. Isso não é queijo. Ele não disse nada, mas parecia... Ela não disse nada, mas parecia confusa. Queijo é outra palavra para comida, explicou Ham pacientemente. Todo mundo come queijo, até os ratos. Ah, disse a outra pessoinha. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Então ela continuou. Eu não. Eu nunca vi um queijo. Ham não conseguia acreditar naquilo. Uma pessoinha que não comia queijo? Impossível. A estranha ainda segurava a bolota e continuava com o braço esticado em sua direção. Ele olhou para a mão dela e balançou a cabeça. Seja o que for, não posso comer, afirmou ele. Eu só me alimento de queijo. Ham tornou a se deitar. Sentia-se sem esperanças. Um momento depois, ele meio que ouviu a estranha dizer: aposto que você pode fazer muito mais do que imagina. Mas Ham já havia caído no sono de novo. Quando abriu os olhos, algumas horas depois, sentia uma fome danada, como nunca havia sentido antes. Hora do jantar, pensou ele. Mas então despertou para a realidade. Nada de queijo, nada de jantar. Ele se sentou no chão. A estranha tinha ido embora, mas as bolotas vermelhas continuavam lá. Ele pegou uma e a cheirou de novo. Sentiu um aroma adocicado. Antes que tivesse tempo de se dar conta do que estava fazendo, deu uma mordida nela. Era crocante e também suculenta, doce, porém ácida. Nunca havia experimentado um queijo como aquele. Então comeu tudo. Não conseguiu resistir. Depois se deitou e começou a choramingar. Chorar. O que foi que eu fiz? Eu comi uma pedra. Ele tinha certeza de que ia morrer. Então voltou a cair no sono. E pela primeira vez em dias, dormiu a noite inteira. Ao acordar na